Olá, aqui é o Wagner. Aqui é a Pri. E estamos de volta com o nosso segundo vídeo de resenha. Como prometido. O temor do sábio. E o seu? A gente cuida muito bem dos livros. Cuidem de vocês também. O primeiro livro desta história. Primeiro, segundo. O Nome do Vento. O Temor do Sábio. Dá pra ficar mais pertinho. Da cor do livro. Ok. Esse é o nosso segundo vídeo, como eu disse, e a gente está feliz, Bastante. bastante feliz. Ansiosos. Era um vídeo por semana que você depois. Porque a gente está com pressa. Afinal de contas, a minha vida se baseia em ler. Puxa, tá, ler. Tem outras coisas também, mas ler é o primordial. Então, eu vou falar primeiro e se você tiver alguma coisa contra o que eu vou falar, Pode o deixar. texto está aberto. Pode deixar. Aqui é um livro do escritor chamado Patrick Rothfuss. Este é o primeiro livro deste autor e foi um sucesso tremendo. Este escritor já ganhou muitos prêmios, diversos prêmios sobre literatura e você só vai entender isso se você ler este livro. E se você já leu, você sabe do que eu estou falando. Não, até aí tudo bem. Este é o primeiro livro. A história começa assim. Tinha um escriba e o reino dessa época aqui, de um livro de fantasia, estava caminhando e de repente ele é assaltado. E quando ele é assaltado, uma vez ferido, ele começa a andar e se encontra com a lenda. Quando ele se encontra com a lenda, o que acontece, Priscila? Ele reconhece essa lenda que vive escondido numa taberna, com o dono da taberna, claro, e o seu fiel empregado, que também é o seu aluno, onde ele ensina muitas coisas, que é o Best, né? Então ele reconhece o Kofi, que é o nosso lendário Kofi, que sempre na capa, o nosso livrinho. Isso. Todas as capas, sempre Kofi. Kofi é o nome do personagem principal. Ele é uma lenda e eu não tenho medo de dizer que eu já chorei lendo este livro. Chorei, ri, fiquei triste quando o livro acabou, o primeiro. Fiquei triste quando acabou o segundo. E Estamos tristes com a espera do terceiro. Porque está demorando demais. Na Bienal do ano passado eu fui e eu conversei com uma editora de livros e ela teve a audácia de falar assim que se o Patrick saísse um pouco do Twitter, ele já teria terminado o terceiro livro. Então, hashtag Patrick sai do Twitter. Tem um comentário do mestre George Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo, no livro que diz: a melhor fantasia épica de 2011. George Martin, autor de Guerra dos Tronos. Detalhe, ele falou isso no segundo livro. Quantas folhas tem o segundo livro, Priscila? Muitas. 960, contando com o epílogo do próximo livro. 960 folhas. Em um dia, ele leu isso. Está escrito atrás: devorei-o em um dia e já estou louco pelo próximo. Ele é muito bom, esse tal de Rothfuss. Será? George Martin, autor de Guerra dos Tronos. Será que ele é bom? Só um pouquinho, só. Claro. Quando o livro começa, o dono da taberna está ouvindo homens que estão bebendo e ali naquele mundo eles estão falando de uma lenda viva, de um homem chamado Kofi. E eles vão contando que ele é um herói, que ele vai salvando princesas. E que luta com dragões. Isso, faz bárbaros chorarem, conta poemas. E o livro diz que ele consegue... Existe uma lenda que você consegue qualquer mulher usando apenas 7 palavras. E ele diz as 7 palavras no livro. Quer saber? Leia. O chato do livro é quando acaba o primeiro dia.
Eu digo o primeiro dia porque Cada livro é um dia. é um dia. E o escriba, que eu falei que estava caminhando, ele estava indo para um reinado. Para, quem sabe, escrever relatos do rei. E quando ele acaba encontrando o Kofi, ele fica na taberna. Ele esquece o rei. Isso. E o Kofi diz para ele que ele conta a história dele se o escriba, o cronista, o escriba ficar com ele durante 3 dias. E ele tem 3 dias para chegar no reinado. E como a Pri disse, Ele prefere o Kofi ao rei. Eu também prefiro o Kofi. Também. O triste dessa história é a menina que ele ama. Dena. Ela é até bonita na descrição do Rothfuss. E eu entendo o amor do Kofi, a gente que é homem e já teve amores que foram perdidos na vida. É. Então, só que a Dena tem um pequeno problema. Ela é sem teto, sem família, sem ninguém, mas ela usa a beleza dela para conseguir teto, para conseguir companhia, para conseguir roupas. Então aí já dá para imaginar o que ela faz para conseguir esse dinheiro. O problema é que quando a gente termina o Temor do Sábio, dentro da história, a gente fica se perguntando se Dena é do bem ou se ela é do mal. Porque existe... um tal de Chandriano. Eu amo esse nome. Chandriano é um grupo de seres malignos, seres ruins. São como lendas de demônios. Isso. E eles estão ali movendo as coisas escondidos. E outra, o Chandriano foi o culpado de matar toda a família do Kofi. Toda. Toda. Só sobrou ele. Porque eles quiseram deixar ele vivo. Isso. Que ele contasse, né, que eles são reais. Quem vai acreditar numa criança? Não é? Ninguém. Só que o Kofi sabe o que ele viu. Quando isso acontece com a família desse garoto, foi a primeira vez que eu derramei a lágrima com este livro, o Patrick descreve ele largado nas ruas de Tarbion. E não só nas ruas, antes dele chegar nas ruas... Ele passou por uma grande floresta e sobreviveu lá, tocando, até a última corda do seu alaúde arrebentar. O único companheiro dele após a morte dos pais era o alaúde. O alaúde, aqui nas costas dele. Que ele é como uma vida dele, isso aqui. Isto. Só que ele descreve de uma maneira tão linda que eu não consigo, mesmo querendo que saísse uma série baseada no livro, eu não consigo ver um autor que faça o Kofi e não consigo ver um som musical que descreva... a música que ele toca. Isso. Então... Você vê? Não dá. Não tem como. Não tem como. E é isso. O Patrick é incrível. Ele arrebenta, né? Muito bom. Fala sobre o Temor do Sábio. Tá, o Temor do Sábio, né? Como aquele é o primeiro, óbvio que esse é o segundo dia. Ele continua contando e entre algumas eventualidades, claro, ele é dono de uma taberna. Às vezes ele para de contar a história para atender os clientes, para almoçar, para jantar, tomar café e tudo isso. Só que já no segundo aparece um ser mágico chamado Feluriana. Quem é a Feluriana, Wagner? É a musa do mundo encantado. Do mundo encantado, só nos livros, tá, gente? Ela é uma fada, digamos que uma fada do sexo, né? Ela é uma lenda entre os homens. E o Kofi, ele nunca tinha nem sequer beijado uma menina. E na primeira vez desse garoto... ficou dias e dias, até talvez meses, porque ele perde a noção de tempo no mundo dos encantados, com ela na caverna dela, fazendo sabe-se lá o que, né? Sabe-se lá o quê. No livro fala o quê? No livro fala muita coisa que ele faz. Então ele, como já disseram uma vez, né? Não tão inocente como Harry Potter, mas não tão pesado como Game of Thrones. É, o livro é épico. Todo mundo que já leu esse livro, eu não conheci um que tenha coragem de falar que o livro tem uma parte chata. Eu não conheço parte chata. A parte chata é o final, dois. tá? Porque Só você se for. fica esperando o próximo. O livro é incrível. Eu lia ele à noite e só terminava de ler 6, 7 horas da manhã. E quando eu li esse livro, ele acabou. No final, não acaba, continua. No final acaba, não vou dizer.
mas quando acaba você fala, ah, não. Eu acho que ainda é muito pouco um próximo livro, como foi prometido pelo Pet, como uma trilogia, claro, já temos 2 aqui. Ele está preparando ou não o terceiro. Eu acho que mais um livro seria muito pouco. Então, ele lançou 2 contos de 2 personagens que não são o Kofi, que nenhum deles é o Kofi. Mas são muito Um é carismáticos. o Best, que é o aluno do Kofi, que E é a o que ele outra? faz quando não está com o Kofi. A outra é a A Auri, queridinha do Wagner. uma das minhas personagens preferidas. E não é porque ela é uma musa, não. A Priscila sabe disso. Ela é mais Eu sei. inocente Ela que é uma muito- criança de 10 anos. Ela é muito fofa, ela é muito carismática. Ela põe uma expressão em tudo. Tá, ele escreveu um livro contando sobre a vida dela, não é a história dela, porque a história dela é um mistério. Não vale falar sobre este livro neste vídeo, mas a Auri, no livro, coloca expressão em tudo. Ela dá um presente pro Kofi. Se ela der uma garrafa e a garrafa tiver um líquido, ela vai entregar para ele e vai dizer que o aroma é o aroma dos deuses. E que não Que são há... lágrimas do sol. São coisas lindas. Se ela, se ela achar um pedaço de pedra onde ela mora, que eu não posso contar, né? Ela entrega pra ele e fala que é um pedaço da lua, como recitando poemas pra ele. Mas eles não têm nada, eles são apenas amigos, ele pretende, são como irmãos, ele pretende cuidar dela como se fosse uma irmã mais nova. E o Kofi aqui cai nesse encanto e também começa a ditar as coisas com expressões que me lembram muito Tolkien, sabe? O toque do vento era mais incrível que o beijo de uma mulher virgem. Tá. Algo assim. Então, continuando. E então é isso, ele tem vários inimigos, várias pessoas não gostam dele. Tem um cara que é muito chato, Aquele chato. como se fosse um Malfoy contra o Harry Potter. Só que esse daqui consegue ser mais chato que o Mais Malfoy. chato, muito mais chato, porque parece que esse cara não tem Simancol. É. E o pior é que ele é rico, né? Ele é filho de um nobre. E o pai dele domina tudo. E aí o Kofi se ferra, legal. Ele estuda numa universidade. A capa do primeiro livro marca esse encontro dele olhando a universidade de longe. O mundo dessa universidade é mais incrível, eu posso dizer, porque conheço, que Hogwarts, a criação de J.K. Rowling. Puxa! É sim. É mais incrível. Eu não quer dizer que eu não gosto do Harry Potter, gosto muito. Teremos Não há- desenho dele. Não existem monstros ali, né? Não Mas é existe só- uma criatura no segundo livro chamado Dracos, que é muito que faz o Kofi Muito conseguir incrível. pagar as dívidas dele. isso. Ele vira... Porque ele está muito endividado até o pescoço. É incrível. É incrível. Ele chega no cronista e diz assim, fique 3 dias e eu vou te contar como eu me tornei a lenda. E às vezes você olha para o livro e fala, ué, mas só porque ele derramou um pouquinho de sangue, ele é uma lenda? Porque aqui diz que ele é o sem sangue. Ele é sem sangue. Só que ele conta qual é realmente a verdadeira história que faz ele se tornar a E é lenda. aí que podemos ver também como que as pessoas inventam histórias, né? Porque ele conta a história Muita dele fofoca. e no mesmo dia aparecem caras lá, clientes da taberna dele, que é como um bar, né? Que vão beber, conversar. E ficam contando histórias dele, falando que ele flutuou, que ele aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que ele se transformou nisso e naquilo. Mas às vezes não é nada daquilo que acontece, ele apanha muito, se ferrou. E mesmo ele saindo bem no final, ele tá todo arrebentado. Mas aí uma pessoa que acabou vendo o que aconteceu com ele, ou boatos de boca em boca, acabou se tornando uma coisa esplêndida. Então, pra eles ali, o Kofi é um deus, é um demônio, pode ser até um chandriano pra eles. O livro passa de terceira a primeira pessoa, ou de primeira a terceira pessoa, assim, do nada. E quando o Kofi senta e começa a falar como foi que as coisas aconteceram, você não quer parar de ler. Então, leiam ele sem parar. O Nome do Vento, o primeiro dia.
O Temor do Sábio, Segundo Dia. E esta Uma observação, calma. É a Crônica do Matador do Rei, certo? E até agora não apareceu ele matando rei nenhum. Esperamos ver no terceiro, que provavelmente será As Portas de Pedra, né? Isso. Então, esperamos ver no terceiro. Há muitos e muitos a morte vídeos desse rei. e muitas teorias sobre o nome do livro também. E sobre as Portas de Pedra. Tem um local na universidade que é uma porta de pedra gigantesca que ninguém abre. Pode ser que seja ali, pode ser que não seja. E ele é o matador do rei, ou ele é uma pessoa que matou um rei? Não quer explicar por causa do motivo do nome do vento? O nome do primeiro livro é O Nome do Vento, porque será que tudo aquilo que a gente diz pertence mesmo àquele nome? Será que Madeira, o nome dela realmente é Madeira? Isso mostra por que eu não vejo uma série. Como nome criados em algumas séries que não tem livros, ele olha assim para a pedra, o professor daqui, e ele olha, isto aqui não é uma pedra. E o Kofi diz, é uma pedra. Ele diz, não é. E ele fecha os olhos e descobre dentro do coração dele a palavra real daquilo e sussurra. É como chamar um homem de homem e não saber que ele tem um nome verdade. Eu chamo Wagner de homem. Mas meu nome é Wagner. E, por exemplo, se só eu soubesse seu nome, você não saberia te chamar. É assim que funciona. Homem tem milhões por aí. Ótima tem milhões. colocação. Gostei. Obrigada. Assim ele descobre o vento. E quando ele domina o vento, Feluriana não é nada para ele. Feluriana também. A bichinha fica até apaixonada. E olha que ela já matou muitos caras. Ela é aquela lenda do estilo sereia. Só que ela leva para o mundo encantado. E não leva de volta para o lugar novamente. No caso da sereia é o fundo do mar. E ninguém volta no mesmo pessoa. Então o povo foi pra Terra dos Encantados. Daremos notas neste vídeo de 1 a 10. Neste livro. Só 10. Sim. O Nome do Vento, a Crônica do Matador do Rei e O Temor do Sábio, nota 10. Nota 10. Posso dar minha nota? Pode. 10 e 9, porque até hoje espera o próximo, tá? Esse aqui pra mim tá inacabado. Eu já li ele, já li os dois, já li os dois dos contos, né? Muito bom, falaremos deles. E, então, nota 9, porque eu espero a continuação. Então, mas só por isso, então, é 10. 9. Então tá bom. Tá, ficamos por aqui. Vamos deixar no final o trailer do livro passando, que ele é em espanhol, né? Eu acho que sim. Legendado. Em português. Vamos deixar ele passando no final. Enquanto isso, pode falar hoje. Se inscreve no nosso canal, por favor. Dá um like, joinha se gostou, ou outro joinha se não gostou. Compartilha, divulgue, é o que a gente sempre faz. Sempre fala muito bem desse livro para as pessoas que não conhecem. Eu já cheguei em livrarias, ela é testemunha, e tem pessoas na livraria e eu falar sobre esse livro, pegando ele lá na livraria. Você está na livraria, chega um estranho e fala, compre este livro. Eu sou uma lenda. E as pessoas compraram. Verdade, compraram e não se arrependeram. Mesmo. Então, dá o joinha, se inscreve no nosso canal, sabe como é que funciona, divulgue a gente, virá outros vídeos aí. O nosso próximo vídeo virá em breve, o nosso terceiro, com mais 2 livros. Ainda não sabemos qual, não mas virá. Será livros que a gente já leu, então virá rápido o vídeo. Esperem, aguardem e divulguem. Enquanto isso, estamos tentando melhorar ângulo, câmera, áudio, cenário aqui, estamos tentando fazer algumas coisas, estamos com ideias, planos. Logo, logo, claro, teremos um post aqui. Eu tenho guardado. É o tesourinho dele. Das Crônicas de Gelo e Fogo. É a Daenerys, tá? Não tem só ela no pôster. Tá. Tem o trono. Então é isso. Tchauzinho pra vocês. Bye. Me llamo Quoth. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad
a una edad a la que la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizá hayas oído hablar de mí. Esta es mi auténtica historia. El nombre del viento. Deberías partir. Perseguir el viento. Que no te atemoricen los peligros del camino. El hombre había desaparecido. El mito no. Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y asesino. Quoth había borrado su rastro. Y ni siquiera ahora que le han encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continúa, y Quoth seguirá contándola para revelar la verdad tras la leyenda. El temor de un hombre sabio, el segundo día de la historia de Quoth, la esperada continuación de El nombre del viento.